Isaías capítulo 6, nós vamos ler. Quem está lendo conosco o texto sagrado, leu partes do livro de Isaías nesta semana, e é nele que vamos nos debruçar hoje, num tema que tem tudo a ver com esse texto de Isaías 6, de volta à integridade. De volta à integridade. Isaías capítulo 6 fala do chamado de Isaías, fala de algumas histórias que são comuns, nós conhecemos, mas que importa debruçarmos nela hoje em nome do Senhor. Isaías 6, de 1 a 8, diz assim o texto: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envie-me. Amém. Amém? Deus possa falar ao seu coração, através da palavra dele, nesta noite, em nome de Jesus. De volta à integridade. Para falar de integridade, talvez seja melhor falar do que é o contrário de integridade. O contrário de integridade é estar caindo aos pedaços. As irmãs ministraram aqui, durante o louvor, para algumas possibilidades que Deus colocou no coração dela, de alguns de nós que esteja assim, caindo aos pedaços. Isaías, diante da integridade de Deus, da santidade de Deus, de um Deus inteiro, integral, integrado, que fala de si mesmo no plural, quem irá por nós, diante dessa profunda necessidade de integração que ele descobre na integridade de Deus, ele reconhece que ele precisava de ser reconstruído pessoalmente, ele reconhece que ele precisava de ser transformado. Ele percebeu a profundidade do seu pecado, ele coloca isso no seu escrito, né? Ao vislumbrar a santidade do Senhor, a grandeza do Senhor, ele reconheceu áreas na vida dele que eram extremamente deficientes e que ele precisava de mudar. Ele não podia continuar como estava, não podia ser como foi até ali. E na hora que ele, segundo o texto, ele viu a glória de Deus, ele viu o Senhor no templo. O texto sagrado fala que ele cai no chão, ele cai como que sendo esmagado. E alguém disse que ser esmagado é ser desfeito pela costura. Sabe aquela costura que você puxa assim, que a roupa desmancha toda? Mais ou menos assim, desmembrado, desintegrado. Ele disse: ai de mim, eu vou perecendo, eu vou morrer. Não dá para ver o que vi, não dá para perceber o que nunca havia percebido e continuar vivo. E ele tem uma experiência, ele tem um sentimento de morte realmente, e ele se entrega, ele cai. É essa a experiência que nós vimos aqui do profeta Isaías. Bom, quem era? Qual era o contexto que ele estava vivendo? Qual que era o entorno dessa experiência dele? O texto sagrado começa dizendo que foi no ano em que morreu o rei Uzias. É muito significativo isso. Um ano que morreu alguém importante para ele.
Isaías, o chamado profeta messiânico, porque a partir dali ele deslancha em perceber, em ver muito mais do que ele já tinha percebido e visto até ali. Porque agora ele vira o Senhor, a vida dele foi transformada, ele tem um canal aberto e Deus começa a revelar a ele coisas que aconteceriam lá adiante, 700 anos depois, na vida do Senhor Jesus. O profeta Isaías era primo do rei Uzias. E o rei Uzias foi um grande rei em Israel. Ele reinou durante 52 anos. E ele foi um tempo de reinado muito especial para o povo de Israel. E o rei Uzias viu o crescimento exponencial de um povo lá longe, chamado Babilônios, lá bem distante. Mais ou menos 1.330 quilômetros de viagem por terra, muito longe. É um povo que não vai nos incomodar, mas vai crescendo. Tem um grande exército. O rei Uzias percebeu isso. O rei Uzias também viu nascer, ou ouviu falar, do nascimento de um reino, de uma nação, de uma cidade chamada Roma. Mas estava a 3.800 quilômetros de distância. Nunca vai nos afetar. Não teremos problemas com quem está tão longe. E nós conhecemos a história. Nós sabemos que Babilônia e que muitos anos depois Roma domina e traz muitos problemas ali para aquele povo. Bom, mas os vizinhos de perto, o vizinho mais influente era o vizinho irmão, o reino do norte, Samaria. E em Samaria reinava naquele momento Jeroboão II. Jeroboão II era rei do reino do norte, cujo povo eram as 10 tribos que eram filhas, que eram aliançadas com Judá, mas que foram desmembradas, que o reino do norte, o reino de Israel perdeu por causa dos pecados de Salomão, não na mão dele, mas nas mãos do seu filho. O reino se dividiu e Jeroboão toma então, lidera 10 tribos e traz muitos prejuízos para a linhagem de Davi. Porque aquele jovem resolveu ouvir os conselhos dos jovens ímpios, ao invés de ouvir o conselho dos sábios líderes de Israel depois da morte do seu pai. E nesse momento, no reino do sul reinava então o rei Uzias, no reino do norte reinava Jeroboão II, mas enquanto Uzias reinava aqui naqueles 52 anos, 9 reis passaram do lado de lá. E a história é terrível. Normalmente não é de pai para filho, era de morte para morte. Alguém matou alguém e reinou no lugar de alguém, e era aquela confusão, tamanha confusão, queridos. Por quê? Porque abandonaram o Senhor. O texto sagrado fala que o reino do norte poderia muito bem ser uma grande nação se tivessem ouvido o Senhor, se tivessem andado nos caminhos do Senhor. Mas o texto fala que todos os reis andaram nos caminhos de Jeroboão. E Jeroboão foi um homem muito mau, perverso, idólatra, mentiroso, enganador. Jeroboão foi um homem que ninguém deveria imitar para agradar a Deus. Tanto que no ano 722, o reino do norte, Samaria, foi levada cativa e nunca mais fora reconstruída, a não ser na mistura que veio a dar nos samaritanos, que os judeus nunca tiveram muito bom relacionamento. O ambiente político do mundo era muito confuso, muito estranho, muito incerto. Mas o rei Uzias reinava, e reinava bem, até o dia que o orgulho encheu o coração dele. E o dia que o orgulho encheu o coração dele, ele foi desintegrado. Porque o orgulho desintegra, como todo pecado nos desintegra. E o rei então entra no templo e decide fazer aquilo que o sacerdote devia fazer. Queridos, o texto sagrado fala que naquele dia o rei Uzias ficou leproso. Ele morreu leproso. A partir daquele dia, porque estava leproso, ele fica separado da comunidade de Israel, do castelo, do lugar do rei, e aí fizeram às pressas um lugar para que ele morasse.
E aí ele vai reinar agora até a sua morte, junto com o rei Jotão, o seu filho, que muito respeitosamente trazia as coisas para o pai, e ouvia o pai, levava para o povo, e assim foi. Depois que ele morreu, o seu filho Jotão reinou publicamente em seu lugar. Ele morre naquela situação maldita, naquela doença maldita chamada lepra, símbolo do pecado, naquele caso, a consequência direta do pecado. Esse é o ambiente em que Isaías vivia, e aí o rei Uzias morreu, e aí nós vamos encontrá-lo, esse primo do rei, que possivelmente administrava as coisas do rei, que estava muito ocupado ali entre o que o rei precisava, porque o rei leproso, vivendo sozinho, ele que era primo dele, e ele era casado, tinha uma esposa, o texto chama de a profetisa, não fala o nome da mulher. E a vida ia bem, obrigado, tá tudo tranquilo, eu sou primo do rei, eu cuido das coisas do rei, a minha vida tá organizadinha. Mas aí, querido, ele acomodado àquela situação, porque não era fácil mesmo, mas o rei morreu. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. E aí fica pra gente perguntas. E nós vamos aprendendo com Isaías algumas coisas importantes. E a primeira delas é que o melhor recomeço é quando nós assumimos total incompetência para recomeçar, sem que a mão de Deus atue sobre nós. Sem que a mão de Deus aconteça em nossas vidas e o milagre de Deus aconteça. Não dá para recomeçar sem um encontro com Deus e com o seu poder. E o texto sagrado fala, Jesus fala para os fariseus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E nós vemos com Isaías, então, que a melhor maneira é essa. E aí, mesmo antes daquele sentimento de arrependimento, Isaías vai ao templo. É isso que eu quero lembrar aqui. Ele vai ao templo, queridos. Importa a nós virmos ao lugar do ajuntamento, ao lugar de orarmos uns pelos outros, ao lugar de termos esse ambiente estimulado para adorarmos o Senhor, para ouvirmos o Senhor, onde nós esquecemos tudo para realmente estar debaixo da vontade, ouvindo a vontade do Senhor, e ali com o coração contrito, chocado pela solidão, pelo desamparo, fruto da morte do rei Uzias, que possivelmente trouxe para ele também uma instabilidade financeira, porque ele vivia ali junto com o rei, uma instabilidade social. E agora, querido, fica para você e para mim uma certeza: as crises Deus usa a nosso favor. Eu não sei que crise você está vivendo, mas Deus vai usar essa crise a seu favor. Deus usa o mar Vermelho fechado a nosso favor. Depois o Rio Jordão sobrecarregado a nosso favor. E Deus é Deus que no meio da crise não te desampara, não dormita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a segunda coisa que eu aprendo com Isaías aqui no texto é que se deixarmos algumas coisas morrerem, é mais fácil da gente seguir adiante. Dentro daquele princípio, que é uma coisa que morreu, nós deixamos naquele lugar, nós temos um tempo de luto, depois enterramos, cremamos, nós nos despedimos e vamos embora. Pensando nisso, se nós deixarmos algumas coisas morrerem, nós podemos começar de novo mais facilmente. Mas eu me lembro de uma pessoa que 5 anos depois que o pai havia morrido, ela dormia com o pijama do pai e ela conversava com o pai todo dia à noite. Ela sentava com o pijaminha do pai que ela vestia, ela se despedia do papai dela e aí ela ia dormir, e de vez em quando ele cutucava ela de noite, aparecia no sonho, e era um negócio, até que foi liberta daquela situação, porque na realidade, eu estou lembrando disso, querido, que é preciso repensar esse entendimento. Deixe algumas coisas morrerem. Não basta morrer, porque não precisa também de morrer. Você não precisa deixar morrer algumas coisas que são importantes, que Deus te deu, para que Ele possa usar você, se revelar a você. Esse entendimento que as coisas têm que morrer, não necessariamente assim. Não é da nossa competência deixar viver ou deixar morrer. O que é da nossa competência é nos apegar ou abrir mão. E isso nós temos que aprender a abrir mão, porque tem coisa que você não precisa de perder, mas talvez você vá perder se isso impedir você de ver o Senhor. Impedir você de ter uma experiência com Deus, porque isso é mais importante. E às vezes Deus vai tirar algumas coisas
Porque você está apegado, não precisa de morrer. Basta que você se desapegue e volte para o Senhor. E olhe para o Senhor, e busque o Senhor, e dependa do Senhor. Aliás, o Senhor quer restaurar, restituir coisas na sua vida. Quer a coisa seja viva ou morta, querido. Pessoa, tradição, bens materiais. Tudo isso pode ser Uzias nas nossas vidas. Tudo isso pode nos impedir de ver o Senhor. Quer sejam mortas ou vivas, precisamos tirar os olhos de algumas coisas que estão nos atraindo e olhar para o Senhor, olhar para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Senão, as coisas não vão mudar na sua vida e na minha vida. Então eu vejo que o recomeço importa entender a nossa incompetência e buscar o Senhor. Depois importa que a gente abra mão das coisas, deixe morrer, ou pelo menos, ou antes de morrer, abra mão, entregue-se de novo ao Senhor. E terceiro, nós aprendemos com Isaías a necessidade de estarmos alinhados com Ele. Porque às vezes, queridos, nós, servos do Senhor, crentes, conhecedores da palavra, cheios de histórias para contar, estamos desalinhados com Deus. Ou às vezes estamos andando em paralelo com Ele. Não, estou aqui bem pertinho, não basta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você não pode estar paralelo a Jesus, você tem que estar em Jesus, e Cristo em você, Cristo em nós, é a esperança da glória. Aprendemos com Isaías que temos que nos alinhar com o Senhor. Ele viu o Senhor. Na hora que ele viu o Senhor, ele teve consciência que ele estava absolutamente desalinhado com Deus. Absolutamente na contramão do processo. Absolutamente distante do que Deus desejava para ele. Ele viu o Senhor. A pergunta que eu faço é, onde é que estava o Senhor até aquele dia que ele viu o Senhor? Naquele tempo que ele entrava todo dia, que ele entrava sempre. Onde está o teu Deus? Perguntava os inimigos de Israel a cada vez que eles tinham uma vitória contra eles. Talvez seja o mesmo espírito que estava sobre Isaías ali, o mesmo sentimento que estava sobre o salmista no Salmo 42, quando ele fala, porque a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Cadê o seu Deus? Por que você está nessa? Onde está o teu Deus? Cadê Deus? E aí o salmista estava angustiado. Ou talvez o salmista lá no Salmo 187. No Salmo 187, não sei se você lembra de cor, o salmista chora à distância, literalmente. Babilônia tão distante, Babilônia aparentemente tão pouco influenciável, já levou cativo os filhos de Israel, e agora os que adoravam no altar, ali no templo de Salomão, estão debaixo das árvores, com as harpas na mão, com corda quebrada, sem saber o que fazer, e de vez em quando passam e falam, ei, você, canta pra gente, canta uma música da sua terra. Mas ele disse, como que eu vou cantar distante de Jerusalém? Como que eu vou cantar? Como que eu cantaria? Queridos, Babilônia, a 1.330 quilômetros de distância, na realidade em linha reta é 750 quilômetros, mas na antiguidade, pelos caminhos que se fazia, era impossível seguir em linha reta, e esse negócio ia dar esses 1.330 quilômetros por causa dos desertos, por causa das dificuldades ali, transporte feito por camelos e cavalos, necessidade de água, então tinha que desviar para onde tinha água, onde tinha um oásis. E o trajeto era subindo pelo Líbano, baixando pelo rio Eufrates, o mesmo trajeto feito por Nabucodonosor, levando em cativeiro o povo de Deus por causa do pecado, alguns anos depois. E o salmista então fala a seguinte frase lá no Salmo 137, de 1 a 5. Junto aos reis da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos nossas harpas. Ali os nossos captores pediam canções. Nossos opressores exigiam canções alegres e diziam, cantem para nós uma das canções de Sião.
como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definha, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Luto. É o luto que leva aqueles judeus ortodoxos que você vê na rua aí a estarem todos de preto. Aquele chapelão preto, todo de preto e todos os detalhes. Mas eu pensava que era só fora, porque eles têm saudade de Sião, inclusive os que não nasceram lá. Mas em Jerusalém é muito mais. O bairro dos ortodoxos é todo mundo. E eu só tinha visto os homens, mas as mulheres também. Todas de preto o tempo inteiro. As meninas também, as crianças também. Mas espera lá, quem está fora faz sentido. Mas quem está na sua terra hoje? Sim, querido, mas o templo onde Isaías entrou e viu a glória de Deus, eles não têm. O local do templo que eles poderiam ter reconstruído, porque quando Esdras volta da Babilônia, Neemias voltando da Babilônia, reconstruíram os templos, o templo, e reconstruíram os muros, mas aquela terra, aquele lugar, aquele monte, está agora ali erigido sobre ele um outro templo, de um outro povo, de um povo invasor. Então eles ficam ali no Muro das Lamentações. É o que sobrou para eles. Do lado de fora do muro, as costas do templo, eles ficam ali lamentando exatamente porque eles perderam a glória de Deus. E o templo significa identidade, significa a vida daquele povo. E ainda hoje, mesmo em Jerusalém, eles vão todos de preto daquela mesma maneira por causa desse luto que eles vivem. Aquele local foi o local onde Abraão ofereceu o seu filho ao Senhor, onde Deus mandou que ele oferecesse o seu filho ao Senhor. O mesmo lugar que Davi fez aquela oferta, quando a praga veio sobre Jerusalém, morreram 70 mil pessoas, e Davi faz ali uma oferta ao Senhor. Uma oferta que lhe custou muito, por sinal. Ele compra aquele lugar e cessa aquela praga. Mas, querido, o templo que está lá hoje, o local do templo que está hoje profanado na visão dos judeus, não é a primeira vez. Jerusalém foi invadida mais de 20 vezes, reconstruída mais de 20 vezes. Por quê, queridos? Por quê? É uma pergunta para você fazer. Porque esse povo, como nós, tem a senha de andar desalinhado com Deus. E andando desalinhado com Deus, você fica à mercê do inimigo. Fora do aprisco, você está no território do lobo. E aí, minha amiga, você e o lobo. Dentro do aprisco, é o pastor e o lobo. Fora do aprisco, é você e o lobo. E você e eu somos ovelhas. E nós não podemos com o lobo. É o Senhor é que pode. Nele que nos protegemos do lobo. Então, resta-lhes um muro das lamentações, onde vão se lembrando do templo, como os exilados se lembram de Sião. Nós precisamos estar alinhados com o Senhor. E por último, que aprendo com Isaías nesse texto, querido, é que o Senhor é a resposta para a nossa alma. A resposta para a nossa alma vem do Senhor. Não sei qual que é a situação específica. A resposta eu sei. A resposta é o Senhor. Nós precisamos de buscá-lo, desejá-lo, entender isso. Isaías não tinha resposta para a questão que faziam para ele. Cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? O próprio rei leproso. Onde está Deus que não me cura? Mas, querido, a partir dali a resposta é simples. Ele tem uma visão de Deus, do poder, da integridade, da santidade de Deus. Ele podia dizer assim: meu Deus está aqui, estou vendo o Senhor, revestido em integridade e santidade. Os serafins proclamam isso. O que os serafins viam para dizer: santo, santo, santo é o Senhor? O que os serafins viam que eles não podiam fixar os olhos e eles escondiam? O que os serafins viam que eles não podiam manter os pés à vista pela santidade daquele ambiente? O que via os serafins? Enquanto voavam com duas asas, escondiam-se da santidade, da integridade, da glória, do poder do Senhor, escondiam os pés, simbolizando assim reverência ao Senhor. Meu Deus está aqui, revestido de integridade, de santidade. Os serafins proclamam isso, eu vejo isso, mas o meu pecado me separa dele, e longe dele eu me desintegro. Mas quando eu aproximo dele, não é que
necessariamente a presença do Senhor vai me desintegrar, mas eu vou reconhecer que vivo desintegrado. Isaías não se desintegrou ali, ele reconheceu a sua total desintegração, estava esfarelado, estava fingindo que estava inteiro, estava para lá e para cá como o profeta, mas na realidade, diante do Senhor, ele viu realmente quem ele era. Ai de mim, eu vou perecer, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor. E aí, no capítulo 53, esse homem que agora a vida dele faz sentido, agora a vida dele está alinhada, o seu futuro está garantido, sua alma saciada no Senhor, agora ele encontra uma missão para si, apesar de não ser muito agradável à vista dos olhos dos outros. Ele profetiza no capítulo 53, queridos. Ele mostra um homem mais íntegro que viveria na terra. Ele mostra um homem em total conexão com Deus. Ele aponta para o próprio Deus encarnado, vivendo entre nós. Ele aponta para Jesus. No capítulo 53 de Isaías nós vamos encontrar isso. Ele fala que ele era homem de dores. Não vimos beleza nele para que o desejássemos. No entanto, ele agradou a Deus. E Deus agradou o moê-lo no seu lugar e no meu lugar. E ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Você é o fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus. Eu sou o fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus. Os judeus não entenderam e se desintegraram, literalmente, espalhados pelo mundo inteiro. Agora, 70 anos atrás, voltou uma porção para Jerusalém, voltou uma porção para ali, estão ali tentando alargar as fronteiras, mas é um lugar extremamente apertado. Você vê a fronteira da Jordânia ali, a fronteira da Síria acolá, dá para ouvir em alguns lugares uns tiros lá dos problemas da Síria, e aquele povo está ali sobrevivendo, mas na terra que eles perderam porque se desintegraram da presença de Deus. Isso é algo que a gente precisa de compreender. Não viram Jesus como Deus, como Senhor, como Filho de Deus. Não conceberam o Senhor Jesus como o próprio Deus, íntegro, santo, o Cordeiro sem mácula. Não viram isso. Não viram Jesus cumprindo a função tríplice de profeta, sacerdote e rei, que Jerusalém precisava, que o templo precisava, que todas as nações precisavam. E ele mostra lá, no capítulo 53, o servo sofredor, profeta, sacerdote e rei. Em outros textos nós vamos encontrar isso, que nós precisávamos. Ele, maior do que o sábado, maior do que o templo, maior do que qualquer coisa na criação. Ele, o próprio Criador, que vem resgatar os seus filhos, vem resgatar você e eu, como Deus veio ao encontro de Isaías, no capítulo 6, queridos. Isaías foi ao templo. Ele tinha uma angústia na alma, ele foi ao templo, mas foi Deus que se revelou a ele. Da mesma forma, em Jesus, na plenitude dos tempos, Deus vem a nós. Deus se revela a nós. E ele, como levantou Isaías ali no texto que nós lemos, quando coloca na boca dele uma brasa viva de santificação, ele se revela a nós, nos levanta do pecado, da morte do pecado, põe brasa viva da sua santidade em nós e nos faz a imagem do seu Filho. E como a imagem do seu Filho nós somos luz para as nações, nós somos profetas, sacerdotes, reis. Sabia? Pensa isso de você? Você como profeta, como sacerdote, como rei. Como é que funciona isso, pastor? Como profetas, queridos, como sacerdotes e como reis, nós temos que pensar que somos isso no contexto dessa terra. Como profetas, devemos falar segundo a palavra de Deus. Você não tem que estar revezando comigo aqui. Ah, pastor, eu sou profeta, me dá o microfone aí. Não confunda a sua função, essa característica de Deus em você, com uma função eclesiástica. Como profeta, fale segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Seja o meditar do seu coração, as palavras dos seus lábios, aquilo que agrada ao Senhor, porque a boca fala do que o coração está cheio e as pessoas escutam as nossas vidas, não as nossas palavras. Como profeta,
Fale segundo a palavra de Deus. Como sacerdote, nós devemos consagrar tudo a Deus. Tudo a Deus. E intercedermos uns pelos outros. Irmão, nós perdemos tempo demais olhando para nossas necessidades, para nossas picuinhas. Tempo demais. O sacerdote está aqui para interceder, para intervir, para abençoar o outro. O sacerdote, e Abraão não era o sacerdote, mas ele vai orar por uma cidade. Enquanto ele orava, o Senhor conversava com ele e o Senhor o ouvia. Aquela cidade precisava de pessoas que tivessem nesse contexto. Se tivesse ali 10 profetas, sacerdotes e reis, Deus não destruiria a cidade. Mas não tinha. Então não adiantava ficar de fora orando se não tinha ali dentro quem fosse em oração movendo as coisas. Montreal precisa disso. Que seja você, que seja eu, profeta de Deus, sacerdote de Deus. Deus procurou homens e mulheres que sejam na brecha, que sejam realmente levantando mãos santas, orando pelas autoridades, orando pelo mundo, orando contra demônios que se aninham aqui e ali, roubando a paz, roubando a vida das pessoas, gerando males no meio das pessoas. E como reis, pastor, como reis, temos que ter consciência do reino em que estamos inseridos. Como reis, nós não disputamos com o Trudeau, nem com outras autoridades deste mundo, querido. Como reis, nós somos filhos do Deus vivo e nós vamos então, com consciência do reino de Deus, administrar tudo para a glória de Deus, do nosso tempo, nossos talentos, nossas habilidades, a nossa responsabilidade, nosso futuro, nossos filhos, vamos abençoando, ministrando e eles vão recebendo por herança a bênção do Senhor. Que venha o reino dele sobre nós. Deseje a vontade dele sobre você. Pense, haja, deseje isso. Venha o teu reino sobre nós, Senhor. Queremos a sua glória sobre nós. Porque o reino de Deus, diz o texto sagrado, não consiste de palavras, mas de poder de Deus. Seja o poder de Deus sobre a sua vida. Queridos, Isaías está de volta à santidade. Aquela experiência mudou a vida dele. De volta à integridade. Uma vida íntegra. Uma vida agora alinhada com o Senhor. Uma vida que ele não tinha o que esconder, nem para onde fugir. Ele era do Senhor. E ele volta a ter razão de viver. Foco na sua vida. A mesma coisa que os discípulos tiveram depois da ressurreição. Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos têm a experiência de serem reintegrados. Pedro foi reintegrado. Como Isaías, ele foi desmontado diante de Jesus na cruz, mas ele foi reintegrado, realinhado ao propósito de Deus na sua vida. O mesmo Deus que está aqui, o mesmo Deus que adoramos, o mesmo Deus que nós ministramos adoração e recebemos dele a palavra nessa noite. Você que está em pedaços, você que está em dificuldade, saiba que o Senhor é Deus para te reconstruir. Você que não experimenta a presença do Senhor Jesus, a presença de Deus, o poder de Deus, deixe ser embalado pela presença dEle, transformado pela presença dEle, seja santificado pela presença dEle, receba a brasa viva que o anjo traz para os seus lábios. Nós sabemos que sem santificação ninguém verá o Senhor, é o que diz a palavra, mas essa mesma santificação, Ele toma iniciativa, Ele traz para você brasa viva. Ele lava você, restaura você, abençoa você, queima você, desmonta você, depois levanta você para a glória dele. É Ele que toma a iniciativa de nos santificar e de nos integrar. Ele nos quer de volta ao primeiro amor, à santidade, à integridade. Feche seus olhos, sentadinho como você está, por favor.